Então, o que nós vamos fazer aqui nessa noite? Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 128 e vamos pensar nessa noite sobre 3 valores de uma família abençoada. 3 valores de uma família abençoada. Faremos isso nos primeiros 3 versículos desse Salmo. Salmo de número 128, do versículo 1 ao versículo 3, onde o salmista descreve para nós, meio que numa continuação do Salmo 127, que também é um salmo que fala sobre família, né? Aqui nós temos, mais uma vez, o salmista destacando para nós alguns assuntos relacionados à nossa vida familiar, à nossa vida doméstica. Salmo de número 128, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 3. Quem encontrou diz amém. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma árvore frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Que Deus aplique no nosso coração essa porção da palavra dele. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, uma das coisas mais básicas que nós devemos lembrar quando tratamos e tocamos no assunto família, é que falar sobre família é falar sobre um projeto divino, é falar sobre um projeto de Deus. A ideia de família não surgiu na cabeça dos políticos que queriam criar uma civilização melhor. A ideia de família não surgiu na cabeça de economistas que queriam trazer para a sociedade um melhor controle de renda. A ideia de família não surgiu na cabeça de filósofos que queriam alcançar uma ideia sublime e transcendente. A ideia de família também não surgiu na cabeça de religiosos que no decorrer da história conceberam essa estrutura que nós chamamos hoje de família. Não, a ideia de família foi algo que nasceu na mente do próprio Deus. Foi uma projeção inventada e criada pelo nosso Criador, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Criador dos céus e da terra. No início de todas as coisas, quando Deus estava estruturando não somente o mundo físico, mas o mundo relacional, estava estruturando a humanidade, estava estruturando a sociedade, Ele criou e estabeleceu aquilo que hoje nós conhecemos por família. Deus, o Criador da família. E graças a Ele por isso. Porque o nosso mundo seria um verdadeiro inferno se as famílias não existissem. Use sua imaginação agora comigo nesse ponto. Tente imaginar como é que seria a sua vida se você nunca tivesse tido uma família. Tente imaginar a sua vida se você nunca tivesse tido um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão. Se você nunca tivesse tido um irmão, um primo. Tente imaginar como é que seria agora o nosso mundo se não fosse formado e estruturado através de famílias. Sem sombra de dúvidas, irmãos e irmãs, se esses relacionamentos afetivos, protetores, auxiliadores não existissem na vida da gente e na vida do nosso mundo, a gente viveria num caos. A gente viveria nesse mundo como animais, talvez piores do que animais. A gente viveria como demônios. A humanidade seria transformada numa espécie de inferno na terra. Quando se estuda, por exemplo, estudos psicológicos que foram feitos com serial killers, com aqueles homens que cometem crimes terríveis e não sentem nenhuma dor na consciência, quando os psicólogos param para examinar o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto de matar tantas e tantas pessoas e não sentir nenhum remorso, nenhuma culpa, uma característica comum que existe na vida dessas pessoas que são identificadas como psicopatas, é que todas elas vieram de um lar onde não havia verdadeira família. Todas elas cresceram num lar completamente desestruturado no que diz respeito à esfera familiar. Um pai que não amava, um avô que não amava, uma mãe que não cuidava, um irmão que abusava, e aquele conceito de família desestruturado. Mostrando para nós que quando a família ela não existe, ou quando ela existe apenas na teoria, os estragos são certos. Os estragos são inevitáveis. Mas o fato, meus irmãos, é que graças a Deus, Ele estabeleceu a família para o bem da sociedade. Ele estabeleceu a família para a glória dEle. E sendo Deus o Criador da família, sendo Deus o grande arquiteto desse projeto que chamamos de família, o único que tem autoridade de dizer para mim e para você
o que é uma família abençoada e feliz é Ele mesmo. Quem tem autoridade de dizer o que é uma família não é o Estado, não é a educação, não é os filósofos, não é a própria igreja. A única pessoa que tem autoridade de ensinar como a família deve funcionar é Deus, porque Ele é o autor da família e por isso Ele tem autoridade na esfera familiar. E o texto que a gente leu descreve justamente esse conceito do que é uma família de sucesso. Quando a gente vai para o mundão aí afora, a gente descobre que as pessoas têm diferentes palpites, diferentes sugestões sobre o que é uma família de sucesso. Há aqueles, por exemplo, que vão dizer, não, a família de sucesso, a família ela tem sucesso se ela conseguir conquistar um patrimônio muito grande. Quanto maior for o patrimônio da família, maior o sucesso dessa família. Outros vão dizer, não, a questão não é nem tanto o patrimônio da família, a questão é o grau de estudos. Quanto mais diplomas, quanto mais gente estudada, quanto mais conhecimento intelectual, quanto mais erudição, mais uma família vai ser sucesso, vai ser abençoada. Outros dizem, não, depende do capital financeiro, depende do dinheiro que a família tem guardado, depende da quantidade de membros, se é muito ou se é pouco. Ou seja, o nosso mundo tem diferentes conceitos do que é uma família de sucesso, do que é uma família abençoada. Mas a pergunta que surge é, e Deus? Na concepção de Deus, na concepção do Criador da família, o que é uma família abençoada? O que é uma família de sucesso? O que é uma família feliz? É aqui onde entra o nosso texto bíblico. Essa passagem bíblica, de 3 versículos que a gente acabou de ler, ajudam a gente a entender pelo menos 3 virtudes e 3 valores de uma família de fato abençoada. O primeiro valor, a primeira virtude de uma família abençoada está no versículo 1, é a piedade. É a piedade. Piedade é você ter um relacionamento correto com Deus. Piedade é você ter um amor por Deus intenso no seu coração, é ter um relacionamento vivo com o seu Criador, é andar diante dele em santidade. E o verso 1 descreve justamente essa vida com Deus, essa vida piedosa que deve existir, tanto em nossa vida como crente, como também em nossa vida coletivamente como família. A piedade, ele descreve assim a piedade: bem-aventurado aquele que teme o Senhor. É aqui onde a piedade começa. A piedade começa aqui dentro, começa no coração da gente, começa no interior, na alma, começa no nosso interior. Isso quer dizer que a pessoa piedosa é aquela pessoa que teme o Senhor no seu coração, é aquela pessoa que nutre no seu coração uma reverência profunda por quem Deus é, pela santidade de Deus, pela glória de Deus, pela majestade de Deus, pela soberania de Deus. É a pessoa que nutre no seu coração uma reverência profunda também pelo que Deus espera dela, pela vontade de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelos ensinamentos de Deus. O temor que está sendo dito aqui, aquele que teme o Senhor, é justamente isso. Essa reverência profunda que temos em nossa alma por quem Deus é e o que Ele quer de nós. Não se trata de um medo que se parece com pavor, um medo que, sabe, é aterrorizante, o medo que o bandido tem da polícia, o medo que o gato tem do cachorro. Não é esse tipo de medo que o salmista está falando aqui, mas é de um temor profundo e ao mesmo tempo saudável. É aquele, por exemplo, é aquele receio que o filho tem de magoar o coração do seu pai. É aquele receio que o filho tem de frustrar, de decepcionar o coração do seu pai. É esse tipo de temor que o texto está descrevendo aqui. É aquela pessoa que vive num amor tão profundo por Deus, que a pior coisa que pode acontecer na vida dela é ela ofender a Deus, é ela pecar contra Deus, é ela desobedecer a Deus. Piedade é isso. Piedade é ter a capacidade de dizer: a pior coisa que pode acontecer comigo não é eu ficar pobre, não é eu ficar doente, não é eu ficar desempregado. A pior coisa que me deixa realmente arrasado é quando eu abandono o meu Deus, é quando eu desobedeço a Deus, é quando eu decepciono o coração de Deus, quando eu desobedeço a vontade de Deus. É aqui onde a piedade começa. Isso é temer o Senhor, começa aqui no nosso coração. Mas outra coisa que o Salmo vai ensinar para a gente também é que a piedade não termina aí não. A piedade, como o texto vai dizer, termina nos nossos pés. Começa no nosso coração, mas termina em nossos pés. O texto diz: bem-aventurado aquele que, aí depois diz, que anda nos seus caminhos. Não é só uma questão de emoção, é uma questão de condução, é uma questão de estilo de vida. É quando nós norteamos a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar, por esse temor a Deus que marca o nosso coração.
aquela pessoa que tem no seu coração um respeito profundo pela autoridade de Deus, ela vai andar de um jeito diferente. Ela vai andar de acordo com a palavra de Deus. Aquele que anda nos seus caminhos. Tudo que essa pessoa faz, seja os seus planos, seja aquilo que ela fala, a sua conversação, seja a maneira como ela conduz os seus relacionamentos, a maneira como ela gasta o seu tempo e o seu dinheiro, a maneira como ela se esforça no seu dia a dia, as prioridades que ela adota para a sua vida, tudo aquilo que ela faz, ela está fazendo em temor ao Senhor. Ela está fazendo com esse respeito profundo pela pessoa de Deus. E expandindo, meus irmãos, esse temor ao Senhor para o ambiente familiar, a gente descobre aqui, de fato, qual é o segredo de uma família de sucesso. O segredo de uma família que tem sucesso aos olhos de Deus é quando cada membro dessa família vive com piedade, vive com temor ao Senhor, vive em santidade. Você quer ver uma família de sucesso? Olhe para uma casa onde os filhos, os pais, estão comprometidos inteiramente em obedecer a Deus. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é ser uma família feliz, é ser uma família de fato abençoada, é quando existe esse comprometimento familiar com a pessoa de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. É quando, por exemplo, os pais, eles estão firmemente comprometidos em criar os seus filhos, não de qualquer jeito, mas criar os seus filhos biblicamente. É quando os pais estão compromissados em fazer com que os seus filhos conheçam Jesus, amem Jesus e caminhem com Jesus. É quando os pais estão criando e educando os seus filhos biblicamente. É quando os pais estão disciplinando os seus filhos biblicamente, não deixando eles entregues ao próprio coração, à própria carne, ao próprio pecado, à própria natureza ruim, que todos nós nascemos com ela, mas é disciplinando os seus filhos o temor do Senhor, como a palavra prescreve. É quando os pais estão firmemente compromissados também em não provocar os seus filhos à ira. É quando eles evitam, por exemplo, qualquer coisa que possa trazer rancor e murmuração ou revolta ao coração dos seus filhos. Evitar o favoritismo, favorecer um e desfavorecer outro, como acontecia lá na família de José. Evitar também o protecionismo exagerado, de proteger tanto a criança que ela simplesmente fica sufocada. Evitar qualquer tipo de disciplina exagerada, qualquer tipo de disciplina descontrolada. Evitar a incoerência, o pai evita a incoerência na sua vida, o pai dizer uma coisa e fazer outra coisa. Isso aí desperta a ira da criança. Quando os pais estão evitando essa conduta de provocar os filhos à ira, quando os pais estão procurando criar os seus filhos na disciplina e no temor ao Senhor, no caminho que devem andar, aí existe felicidade e sucesso. Por outro lado, uma família de sucesso também é quando os filhos respondem todo esse cuidado dos pais com amor. É quando os filhos cumprem cabalmente na sua conduta o mandamento de honrar os pais, como é justo. É quando os filhos estão respondendo ao cuidado que recebem dos pais, fazendo o possível para não entristecer nem ofender o coração dos pais. É quando os filhos olham para os pais e reconhecem eles como presentes de Deus. Papai é um presente de Deus, mamãe é um presente de Deus para a minha vida. Honrar os pais. Isso é uma família feliz e abençoada. A família feliz e abençoada também, partindo para o lado do casamento, é quando o marido, no seu papel de marido, ele cumpre o papel de amar e se sacrificar pela sua esposa, como Cristo fez pela igreja. Isso é uma família feliz, é o marido que está ali se doando, se sacrificando, que está liderando a sua esposa, não com uma mão de ferro, de maneira opressora, de maneira orgulhosa, mas com humildade, com sacrifício, com doação, com amor sincero. Com amor genuíno, é quando o marido ele desempenha o seu papel de marido em santificar a sua esposa. É uma família feliz. E quando a esposa, por outro lado, nessa família, também desempenha o seu papel de auxiliadora, honrando o seu marido, auxiliando o seu marido, vendo o seu marido como um presente de Deus, vivendo a vida do lar com o seu marido em paciência, em amor, em humildade, em sabedoria. É assim, nessas engrenagens, seja de pais, de filhos, de marido, de esposa, é nessas engrenagens aqui, de piedade e temor ao Senhor, que existe uma família de sucesso, que existe de fato uma família abençoada, independentemente de quanto eles têm na conta, independentemente de quantas pessoas conseguiram se formar ali, mas é isso que caracteriza uma família abençoada, uma família de sucesso, é a piedade. Bem-aventurado que teme o Senhor. Como o texto está dizendo, o resultado dessa piedade é o temor ao Senhor, né?
ou a felicidade, melhor dizendo. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? É a pessoa feliz. Mais do que feliz, é aquela pessoa que está plenamente satisfeita. Sabe qual é a principal razão de tristeza nas famílias? A principal razão que traz a porta pela qual a tristeza entra em cada família é uma coisa chamada pecado. Se você quer ver uma família sendo arruinada na tristeza, na angústia, em qualquer tipo de mal, é por meio do pecado. É o pecado. Mas por outro lado, uma das coisas que mais injetam alegria no coração de uma família é a santidade, é o temor a Deus. Não se trata só, meus irmãos, da gente viver uma vida correta, se trata da gente viver uma vida feliz, porque quando a gente convive, de fato, no temor ao Senhor, nós vivemos numa família, de fato, feliz, alegre e abençoada. Abençoada. É claro que o mundo não entende nada do que a gente está meditando aqui nessa noite, né? Muitas vezes, o conceito de felicidade do mundo não é guiado pela Bíblia, é guiado pelas propagandas da televisão. A sua família vai ser feliz se você conseguir muito dinheiro. A sua família vai ser feliz se você conseguir fazer aquela viagem dos sonhos. A sua família vai ser feliz se você conseguir mobiliar toda a sua casa com aqueles móveis chiquérrimos e ter muito conforto, e você tiver os eletrônicos de última geração, e se você tiver status, se tiver prosperidade, se tiver esse recurso, aquele outro recurso, para o mundo isso é uma família feliz. Isso é uma família abençoada. Mas, meus irmãos, a gente poderia caminhar nessa cidade, nesse estado, nesse Brasil e nesse mundo, e a gente visitar inúmeras famílias que têm de sobra tudo que eu acabei de mencionar aqui. Tem dinheiro, tem status, tem prosperidade, tem fama, tem plano disso, tem plano daquilo, tem patrimônio aqui, tem patrimônio acolá, tem casa na serra, tem casa na praia, tem casa na cidade, tem casa em Júpiter, em Marte, tem tudo de sobra, mas não tem felicidade, não tem alegria, não tem paz. Uma família muitas vezes dividida. Como é que isso é possível? Como é que uma pessoa pode ter tudo isso à sua disposição, como a gente lá na Apudi, entrando em contato com um senhor que trabalhou a vida toda para conseguir conquistar tudo que ele tem hoje, mas hoje ele não consegue colocar o pé fora de casa. Como é que isso acontece? É porque a verdadeira alegria de uma família e de uma pessoa não está naquilo que ela tem diante dos homens, mas naquilo que ela é diante de Deus. Não está na fartura desse mundo, mas está na vida com Deus. Quem é bem-aventurado, como o Salmo vai dizer aqui? Bem-aventurado aquele que dinheiro, bem-aventurado aquele que tem tanto e tanto, aquele que conseguiu conquistar isso e aquilo, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. É isso que caracteriza uma família abençoada e feliz, como está escrito no Salmo de número 33, e verso 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, sobre os que o temem, é para esses que o Senhor olha, é esses que o Senhor abençoa, de fato com felicidade. Então o primeiro valor, meus irmãos, de uma família abençoada, é esse aqui, é vida com Deus, não tem para onde correr não, é vida com o Senhor, vida de santidade, quando pais, filhos, marido, esposa estão compromissados em honrar a Deus nos seus relacionamentos, piedade, vida de santidade. Mas outra coisa que o texto vai dizer aqui sobre a vida de uma família abençoada, o segundo valor que o texto vai destacar é o trabalho, algo que faz parte da nossa realidade. A maior parte da nossa vida a gente passa ou na escola ou trabalhando, e isso faz parte da nossa caminhada também na família. O texto vai falar no versículo 2 sobre essa importância do trabalho, né? O verso 2 diz assim, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, tudo irá bem com você. É digno da nossa atenção que quando o salmista fala sobre trabalho, ele não fala de uma maneira negativa, ele não fala de uma maneira pessimista, ele não fala como se estivesse falando, sabe, sobre um juízo de Deus. Não, o trabalho que é apresentado aqui não é como o mundo enxerga. O mundo enxerga o trabalho como um mal necessário. Um mal necessário. É uma coisa que está aí, existe, a gente precisa, mas é ruim. Essa semana mesmo na empresa tinha um funcionário dizendo lá, no início da semana, olha, eu só trabalho aqui porque eu gosto de umas coisas caras e tenho que trabalhar para comprar essas coisas caras, mas por mim eu não estava aqui não. É a visão padrão do mundo. É como se o trabalho fosse meio que um mal necessário, como se o trabalho fosse uma maldição de Deus, um juízo de Deus. Mas quando o salmista fala sobre trabalho aqui,
Ele está falando sobre uma coisa boa. Ele está falando sobre uma bênção de Deus. E de fato, meus irmãos, uma das primeiras coisas que nós aprendemos na Bíblia é isso aqui. É que o trabalho, no início de tudo, ele foi criado pelo próprio Deus. Quem criou o trabalho não foi Satanás. E de repente Deus criou um homem, Satanás chegou e criou o trabalho. A Bíblia não diz isso. Quem criou o trabalho foi Deus. Quem instituiu o trabalho foi Deus. Quem exemplificou na prática o trabalho foi Ele também. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Trabalhou na criação do mundo. Jesus disse quando veio: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Continua trabalhando na sustentação do mundo. O trabalho, então, é uma invenção e uma ideia do próprio Deus. Ele cria o homem, trabalha para criar o universo. E quando o homem coloca os seus pés nessa terra, ele diz: Adão, olha, é o seguinte, não é moleza não, vai ter que trabalhar. Você vai cuidar do jardim, você vai colocar nome nos animais, você vai ser o fazendeiro aqui desse planeta todinho. Então cuida aí e dê de conta. Foi o que Deus disse. Ele instituiu o trabalho. E isso tudo antes do pecado entrar no mundo, né? Antes do homem pecar, antes do homem desobedecer a Deus, o trabalho já estava ali, já existia. Mostrando para nós que o trabalho não é uma maldição, não é uma punição, não é um pecado, não é uma invenção diabólica. A questão, meus irmãos, é que de fato, depois do pecado entrar nesse mundo, o trabalho se tornou mais trabalhoso, desculpem o pleonasmo. O trabalho se tornou mais difícil, o trabalho se tornou mais duro. É o que nós vemos, por exemplo, quando Deus está pronunciando os seus juízos sobre Adão e Eva, e mostrando a nova realidade caída que eles vão ter de encarar agora depois do pecado. Gênesis 3, do versículo 18 ao 19, está escrito isso: a terra vai produzir também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. O trabalho se tornou isso. Antes o homem não suava, antes o homem não precisava nem se esforçar para trabalhar. Ele saía de casa de manhãzinha, com forças, e voltava de noite com as mesmas forças que saiu de manhãzinha. Não havia esforço, nem suor. Mas agora, depois do pecado entrar no mundo, o trabalho se torna mais suado. Deus dizendo aqui: Adão, agora quando você for colher uma planta, vai ter espinhos lá para furar sua mão. E você vai ter que colher dessa planta, porque você vai comer justamente do fruto do campo. Vai aparecer agora ervas daninhas, não é só fruto bom não, vai aparecer fruto ruim também. E agora, para você ter o seu pão de cada dia, você vai ter que suar, você vai ter que gastar suas energias, sua força e sua saúde nisso. Então o trabalho, mesmo sendo uma bênção de Deus, ele vai ser afetado pelo pecado, mas depois do pecado vir esse mundo, o trabalho continua sendo uma dádiva. O trabalho continua sendo uma bênção do Senhor. A gente poderia até descrever isso aqui em termos, sabe, físicos mesmo, psicológicos. Estava conversando com um homem, esses tempos que não tinha ânimo de trabalhar, e o trabalho não trazia mais prazer ao coração dele, apesar de ele ter passado boa parte da sua vida trabalhando como animal, e ele agora não tem mais prazer. E uma das coisas que eu disse para ele, olha, a sua situação daqui a 15 anos, quando você não tiver mais condições de trabalhar, pode ser pior do que você está hoje. Hoje a gente sente um desprazer, às vezes, de querer sair para trabalhar, mas lá no futuro a gente vai ter saudade desse trabalho que a gente faz, quando a gente não tiver mais condições de se levantar, quando a gente não tiver mais condição, até fisicamente, até para a própria, até o mundo diz isso, né? O trabalho dignifica o homem, mas existe uma relação entre a nossa natureza e o trabalho que a gente realiza, porque o trabalho é uma maneira, de fato, de você desenvolver a si mesmo, e você desenvolver também o mundo que está ao seu redor. O trabalho é uma maneira de você encontrar a sua função, a sua forma de contribuir para esse mundo. É um meio de você dar o melhor que você tem para a glória de Deus e o bem das pessoas. Isso é trabalhar. Isso é trabalho. E isso é especialmente importante, claro, no ambiente da família, né? A família, como o Salmo está sendo muito claro aqui, ela foi projetada para ser sustentada pelo trabalho. As famílias não recebem um sustento que cai do céu. Não, vou orar aqui, Deus vai... Não é assim que funciona. No plano de Deus para a nossa família, nós somos sustentados por meio do trabalho que nós geramos aqui na terra, por meio do nosso trabalho. Isso vale, meus irmãos, para todos os trabalhos honestos que se executem na esfera familiar. O mundo pensa que o valor do trabalho, ele é definido pelo retorno financeiro que esse trabalho dá. Então, na ideia do mundo, quanto mais retorno financeiro um trabalho dá, mais ele é importante. Se esse trabalho aqui dá muito dinheiro, então é mais importante. Mas diante de Deus, isso não vale de nada. Diante de Deus não importa se é um médico, se é um pedreiro,
se é um empresário, se é um jardineiro, sabe? Se é um juiz, ou se é um gari limpando a rua, não importa, diante de Deus isso não tem nenhuma influência. Diante de Deus, todo trabalho honesto é importante. Independentemente do retorno financeiro que a gente tenha desse trabalho ou não, ele é importante aos olhos de Deus. E isso vale para a nossa família. Às vezes a gente escuta alguém meio que querer se orgulhar, né? A minha família é importante, porque tem um juiz, a minha família é importante, porque tem um médico, tem um político, tem um empresário, não sei das quantas, mas a nossa família não é importante por causa disso. A nossa família é importante porque é composta de gente trabalhadora, isso por si só já é importante. Não importa se é gente que consegue muito dinheiro, se é gente que fala para muita gente ou para pouca gente, se é gente que é muito vista ou pouco vista, mas é gente trabalhadora, isso é o que dá importância à nossa família. Não é um status, mas é aquilo que Deus colocou em nossas mãos para realizar com todas as nossas forças. É assim que nós enxergamos o trabalho como Deus enxerga, com os olhos de Deus. A única coisa que Deus despreza nesse trabalho é aquilo que a Bíblia chama, nesse assunto melhor dizendo, é aquilo que a Bíblia chama de preguiça, de ociosidade. É aquela pessoa que no lugar de querer trabalhar, ela quer na verdade se esquivar das responsabilidades. De capa a capa, a Bíblia está descrevendo para nós a preguiça como um pecado. A preguiça, a ociosidade, a falta de interesse e disposição para trabalhar, como a gente já viu aqui, ela é considerada na Bíblia não só como uma questão de indisposição, como uma má criação, como uma má educação, não. A Bíblia diz que essa preguiça, na verdade, é um pecado contra Deus. Algumas vezes esse tipo de pecado, pessoas que querem se esquivar da responsabilidade de trabalhar, algumas vezes esse pecado ele meio que se camufla numa fachada de religiosidade. Isso aconteceu de maneira muito gritante com os crentes lá da igreja de Tessalônica. Alguns crentes ali daquela igreja, resumindo aqui, os crentes colocaram na cabeça que Jesus ia voltar amanhã, próxima semana. E aí o que foi que eles fizeram? Rapaz, não vamos trabalhar não. Fecha a oficina aí, vamos, pode entregar lá a carteira de trabalho, pode pegar lá o seguro-desemprego, não, fecha esse negócio aí, não vamos mais trabalhar não, porque Jesus vai voltar logo. Alguns crentes, com essa mentalidade, simplesmente abandonaram suas responsabilidades, começaram a viver vidas preguiçosas e ociosas, porque colocaram na cabeça que Jesus ia voltar daqui a 1 hora. E aí o apóstolo Paulo, diante dessa postura desses crentes, em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 10, ele vai trazer uma palavra muito dura. Paulo diz assim, olha, porque quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, olha a pancada que Paulo dá aqui. Esses crentes que não trabalhavam, o que eles faziam? Os crentes chegavam lá na casa do irmão e diziam, rapaz, tem uma mocinha aí, irmão? Tem. Foi o que aconteceu? Não, é que lá em casa não tem comida não, eu vim comer aqui, é porque eu não estou mais trabalhando não, sabe, Jesus vai voltar daqui a pouco, né, você sabe, Jesus vai voltar, né, bota um almoço aí para mim. Aí chegava lá, pegava almoço, pegava janta, pegava merenda, ficava se aproveitando da vida dos outros irmãos. Aí Paulo vai justamente trazer essa pancada aqui, mostrando o desprazer de Deus sobre a preguiça. Ele diz, olha, se alguém não quer trabalhar, também não coma, mostrando para nós que diante de Deus a ociosidade e a preguiça é condenável. Tanto como crentes, como famílias, nós precisamos trabalhar, compromissados com o trabalho, seja o trabalho de quem sai de casa para ganhar o pão de cada dia, o trabalho profissional, o trabalho de quem fica em casa, cuidando da casa, cuidando das crianças, o trabalho dos filhos, ajudando os pais, o trabalho da escola, isso tudo é importante. A família funciona através da piedade, como o texto vai dizer, mas também, como o verso 2 diz, ela funciona através do trabalho, ela funciona através do serviço, através do trabalho. É assim que nós vivemos o plano de Deus para as nossas famílias, irmãos, é trabalhando, é orando pelo pão de cada dia, mas é colocando a mão na massa também, pelo pão de cada dia, é trabalhando para ter o nosso sustento, porque se nós vivemos assim, nós somos abençoados com essa promessa de Deus que está aqui no verso 2, o salmista vai dizer o quê? Você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e tudo irá bem com você. Olha só essa promessa. Primeiro, o salmista diz, a família que trabalha, come do fruto do seu próprio trabalho. A família não vai, como aconteceu com os crentes de Tessalônica lá, né? Não vai comer do fruto do trabalho dos outros, não é porque esses outros aqui vão me sustentar, não é assim. A família não vai comer do fruto das suas apostas, não é porque irmão apostar aqui, porque apostando aqui, às vezes dá errado, mas dá certo, como tem muita família destruída por causa disso aí, pode parecer coisa de outro mundo, mas é grave.
A família também não vai ser sustentada por meio do fruto do roubo, ou por meio de passar fome. Não, a família vai passar fome. Não, você comerá do fruto do seu trabalho. O trabalho foi um meio que Deus escolheu para o sustento da nossa família. É por isso que a gente trabalha com afinco, com prioridade, com energia, com gratidão a Deus. Segundo o texto vai dizer que a família também é feliz quando trabalha, né? Feliz será, diz o texto. É aquela família, aquela pessoa, aquele trabalhador que está vivendo o privilégio de trabalhar. É por isso que o crente, irmãos, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? O crente sempre encara a segunda-feira de uma forma diferente. O mundo não, o mundo olha para a segunda-feira e chora, se desespera. O mundo odeia segunda-feira. É o dia que o trabalho começa. O mundo gosta de quê? O mundo gosta da sexta-feira, que é o dia que o trabalho termina, né? O sextou lá. Mas o crente, quando ele chega na segunda-feira, ele encara a segunda-feira de uma forma diferente. Porque ele sabe que trabalhar é um privilégio. Então ele chega ali na segunda-feira, às vezes a tentação vem, aquele friozinho da cama, né? O horáriozinho bem cedinho, aquele travesseiro chamando você, mas aí o crente se levanta e diz: Deus, obrigado porque é segunda-feira. Tanta gente que está aí numa cama de hospital não consegue se levantar, e o Senhor me deu pernas aqui para eu me levantar e estou trabalhando. Obrigado, Deus. No Brasil tão quebrado, com a taxa astronômica de desempregados, o Senhor me deu um serviço para eu ir lá e ganhar meu pão de cada dia. Obrigado, Deus. Então, para o crente, a segunda-feira não é um dia de murmuração, não é um dia dele reclamar, é um dia dele agradecer a Deus. Obrigado pelo sustento do Senhor. Como o texto está dizendo aqui, feliz você será, porque é a maneira que Deus colocou você nesse mundo para contribuir para a glória dele e para o bem do mundo. É a maneira como Deus também, como a gente estudou isso aqui de manhã, é a maneira como Deus colocou na sua vida aquele trabalho, como um campo missionário também, no qual através daqueles relacionamentos profissionais, você pode evangelizar pessoas, você pode testemunhar para as pessoas através de Jesus. É por isso que o texto diz, feliz você será, é reconhecendo isso aqui, é reconhecendo que o nosso trabalho, acima de ser dirigido para as pessoas, ele é dirigido para Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica. Abra por favor sua Bíblia comigo lá em Efésios, para a gente ler sobre isso, sobre esse aspecto teocêntrico do nosso trabalho, o trabalho direcionado para Deus. Eu vou ler com vocês um texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 ao 8, Efésios 6, do versículo 5 ao versículo 8, onde Paulo está trazendo instruções acerca da nossa vida profissional, do nosso trabalho. Olha o que é que ele diz aqui, isso aqui é o segredo para ser feliz no trabalho. Efésios 6, 5, diz assim, quanto a vocês servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, olha agora, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, na sua vida profissional, o que está em jogo não é o seu patrão, o que está em jogo não é os seus clientes, o que está em jogo é a sua vida diante de Deus. Trabalhe como se estivesse oferecendo esse serviço, não para o seu cliente ou só para o seu patrão, mas para o Senhor, para o próprio Deus, porque é dele que vem a recompensa. É com essa perspectiva, meus irmãos, que nós conseguimos enxergar o trabalho como uma bênção do Senhor. É com isso aqui que nós conseguimos entender as palavras do salmista, você será feliz, e ainda no texto, tudo irá bem com você, né? Como o verso 2 termina dizendo, tudo irá bem com você. Isso aqui não quer dizer, meus irmãos, que a família que trabalha, ela vai enricar do dia para a noite. Isso aqui não acontece. A família que está trabalhando aqui no temor do Senhor, ela vai ficar rica. Está aqui o texto dizendo, é como a turma do Evangelho da Prosperidade anuncia por aí fora. Não, mas se você é crente, se você é trabalhador, o quê? Mas vai ser no instante, você vai enricar. Daqui dizendo, tudo irá bem com você. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o seu patrimônio vai aumentar, a sua clientela vai aumentar, o seu ganho vai aumentar também, o seu salário vai subir na outra semana quando você estiver trabalhando sendo um crente. Isso aqui não quer dizer isso, irmãos. Não quer dizer que nós, como família, nós vamos, sabe, enricar do dia para a noite, como esse falso evangelho da prosperidade ensina.
O que isso aqui quer dizer é que com essas prioridades santas na nossa vida, quando a gente trabalha, a gente sempre vai ter o sustento do Senhor. Não é ter o luxo, mas é ter o básico, é ter o suficiente, é ter aquilo que nós precisamos para viver nessa vida. Como Paulo vai dizer, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Está em 1 Timóteo 6. Tendo com que comer, tendo com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. É isso. Tudo vai bem com você. Não é você enricar, ganhar dinheiro, é muito melhor do que isso. É você permanecer bem com o seu Deus. É você permanecer bem com o seu Criador. Essa é a promessa de Deus sobre o nosso trabalho que realizamos em família. Então é por meio desse trabalho, como o texto está dizendo aqui, que nós recebemos o pão de cada dia, o sustento para o nosso lar, e isso nós não podemos negligenciar, irmãos. Prosseguindo aqui no texto, no versículo 3 agora, nós vemos a terceira virtude, o terceiro valor de uma família abençoada, que é a completude. Uma família completa. Essa completude da família acontece, como o texto vai dizer aqui no início do verso 3, através de uma esposa frutífera. O texto diz assim: a sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Essa é a imagem que o salmista vai usar aqui para descrever a esposa, a videira. É como se por meio da esposa, por meio dos frutos que a esposa vive e traz, por meio da sombra que a esposa projeta nesse mundo, ela está abençoando a sua família. Ela é símbolo de alegria, ela é símbolo de vida. E esses frutos da esposa, essa videira frutífera, eu penso que nós podemos interpretar isso aqui pelo menos de duas formas. Aqui o salmista está descrevendo para nós uma frutificação que é espiritual. Como é que a esposa traz frutos para dentro de casa? Primeiro, por meio das suas virtudes, por meio das suas qualidades, por meio daquilo que ela é como pessoa. A maior bênção de uma família é uma esposa virtuosa, é uma esposa que vive aquele fruto do Espírito que é destacado lá em Gálatas 5:22. Vive o amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos que a esposa vive e trazem bênção também para a sua família. Não é só bom para ela, é bom para a sua casa, é bom para o seu lar, é bom para os seus filhos, é bom para o seu marido. Mas por outro lado, a gente pode inverter aqui essa equação e dizer que o contrário disso também é verdadeiro. Uma das piores experiências e um pior desastre que pode acontecer numa casa é conviver com aquela esposa que é carnal, que não ama Deus. Provérbios capítulo 14, verso 1 vai dizer uma palavra muito forte sobre isso. Ele diz: a mulher sábia edifica sua casa. Olha só, uma videira frutífera, né? Uma mulher virtuosa edifica sua casa, mas a insensato que derruba com as próprias mãos. Derruba com as próprias mãos. O que o salmista está dizendo aqui é que quando existe piedade no lar, isso é sobre a esposa, mas serve para todo mundo, serve para marido, serve para filho, serve para avô, para genro, para sogra, para todo mundo na família. Quando existe piedade dentro do lar, os frutos aparecem. Os frutos trazem a alegria para dentro da família. Então, no sentido espiritual, a esposa é essa árvore que alimenta a sua casa por meio das suas virtudes, como uma videira frutífera. Mas também, meus irmãos, além das suas virtudes, a esposa alimenta a família também por meio dos seus filhos. Essa videira frutífera, como é mais comumente interpretada aqui nessa passagem, é uma referência justamente aos filhos que a esposa gera. Ela gera filhos, ela traz filhos para dentro de casa, uma frutificação física mesmo. Um dos primeiros papéis, uma das primeiras missões que Deus colocou nas mãos da mulher, nas mãos da futura mamãe, Eva, foi a missão dela gerar filhos. Gênesis capítulo 1, versículo 27, o texto diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitem-na. Qual era a missão de Deus e o projeto de Deus lá no início? Vocês vão se espalhar por esse mundo todo. Está olhando aquele horizonte aí? Pois bem, ó, vocês vão alcançar lá. Mas como é que vai acontecer, Deus? Se é só eu e Adão aqui, como é que ele vai se espalhar? Ele vai para um lado, ele vai crescer? Não. Vocês vão gerar filhos. Vocês vão se multiplicar. É por meio da geração de filhos que ela cumpre esse propósito que é global. O propósito de encher a terra, o propósito de multiplicar
e propagar a raça humana por meio da geração de filhos. A gente sabe que para o mundo o negócio é diferente. Para o mundo hoje, gerar filhos é um fardo. É muito triste a gente ver, chega a doer, cortar o nosso coração. A gente vê às vezes artistas da televisão, influencers, dizendo que não tem coragem de colocar um filho no mundo. Por quê? Porque é um atraso, segundo eles. Não, porque o filho vai atrasar a minha carreira profissional, porque o filho vai me atrapalhar nos meus estudos, porque o filho vai atrapalhar isso, atrapalhar aquilo, como se o filho fosse uma espécie de maldição, como se o filho fosse um fardo, como se o filho fosse um juízo de Deus para a vida daquela pessoa. Mas, biblicamente falando, os filhos não são um fardo, os filhos são a herança do Senhor. Como C.S. Lewis costumava dizer, se eu não estou enganado, dizia isso: os filhos não atrapalham você de fazer uma coisa importante, os filhos são uma coisa importante, eles são uma coisa importante, por si só. É por isso que, como crentes, nós nunca iremos namorar, flertar ou admitir no nosso coração com qualquer ideia pública, política, filosófica ou ética que trate o aborto como uma coisa normal. Por quê? Porque amamos nossas crianças, por isso, amamos nossos bebês. Os filhos são herança do Senhor na nossa vida, e é o que o texto está dizendo aqui. A esposa vai ser como uma videira frutífera, ela vai gerar filhos, ela vai alimentar a sua família com virtudes. Mas prosseguindo no texto, nós aprendemos que essa completude da família, além da participação da esposa, acontece também com a participação dos filhos, né? É como o nosso texto vai terminar aqui no verso 3. Os seus filhos, melhor dizendo, serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Como é que o salmista compara os filhos? Serão como espinhos? Serão como cacos de vidros? Não, os seus filhos serão como rebentos da oliveira. Não vai ser como uma árvore amarga, uma árvore venenosa, como uma oliveira, aquela árvore boa, aquela árvore forte, aquele azeitezinho que a gente coloca, né, na comida, aquele ali vem da oliveira. É o que o salmista está destacando aqui. Na época desse salmo, a principal utilidade da oliveira, ela fazia com que as lâmpadas pudessem ser acesas. Eles pegavam aquele azeite, colocavam nas famosas lamparinas, né, e acendiam as luzes dentro de casa. Cada judeu que você entrava lá na casa de cada um, tinha lá uma luz acesa por meio do azeite, como a gente até vê isso aqui sendo ilustrado na parábola das 10 virgens, né? E a oliveira representa isso, representa a força, representa o suprimento. É isso que os filhos são, é a força da família, o vigor da família, o suprimento da família. Os pais vão ficando mais fracos, ele vai enfraquecendo, a idade vai passando. Então onde é que vai surgir a força da família? Filhos, como rebentos da oliveira. Numa sociedade daquela época que dependia exclusivamente de trabalho braçal, isso aqui era ainda mais importante, mas isso continua sendo válido hoje. Os filhos não existem apenas para receber cuidados, por um período de tempo mas os filhos também existem nas nossas famílias para cuidar, para nos abençoar, para ser a força e o vigor da nossa família, como rebentos da oliveira, como está descrito aqui no nosso salmo. Resumindo, meus irmãos, esse é o terceiro ponto que a gente aprende aqui, e último ponto. Nós aprendemos que a completude da família acontece assim: esposa frutífera, virtuosa, que gera filhos, filhos que são abençoados, que são abençoadores, que são a força do lar. Aqui nós entendemos, nesse quadro geral, a grande diferença entre uma família de sucesso e uma família fracassada. Vou concluir com isso. É a diferença. Uma família de sucesso e uma família fracassada. Existem famílias no nosso mundo que aparentemente são famílias de sucesso. São famílias de sucesso. A gente olha por fora, parece que tudo está dando certo. Tem dinheiro, tem status, tem tudo no mundo. Mas por dentro, às vezes aquela família está fracassada. Por dentro, aquelas famílias às vezes está dividida. É aquele lá onde o pai não cuida mais dos seus filhos. É aquele lá onde o marido não está mais interessado em se sacrificar pela sua esposa, em se comunicar com a sua esposa. A esposa não está mais interessada em auxiliar o seu marido, é cada um por si dentro de casa, como dois amigos, até estranhos dentro de casa. É aquele lá onde os filhos crescem nesse ambiente, com uma insegurança total no coração deles. As crianças perdem o seu vigor, perdem a sua força, perdem a sua esperança. Uma família que por fora, às vezes está linda, mas por dentro está destruída. Mas por outro lado, existem famílias no nosso mundo que aparentemente estão fracassadas. Os olhos do mundo são fracassados. É dificuldade, é problema, é doença, e é dependendo
de um e de outro, mas por dentro daquela família, você visita aquele lar e vê alegria, vê felicidade, vê harmonia, vê paz, vê o marido amando a esposa, vê a esposa cuidando dos filhos, vê os filhos crescendo no lar onde a glória de Deus é mais importante, e é isso que caracteriza uma família abençoada. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que o dinheiro é um problema na família, não é. O amor, o dinheiro é, mas o dinheiro não é. Se puder ter conforto, tenha. Se puder ter sucesso nesse mundo, tenha. Se puder trabalhar e ganhar o melhor que você puder dar aos seus filhos, faça isso, mas nunca se esqueça que o mais importante de uma família, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar. O mais importante de uma família é aquilo que ela é diante de Deus, é aquilo que ela é na presença do Senhor. É assim que a nossa família se torna realmente uma família completa. Resumindo então, esse é o retrato de uma família de sucesso, de uma família abençoada. São essas virtudes que eu e você temos o desafio de construir e preservar em nossos lares. Primeiro, a piedade. A família tem sucesso quando ela vive o temor do Senhor e anda nos caminhos dele. Segundo, o trabalho. É aquela família que se esforça, que não mede esforços, que entende a importância e o privilégio de trabalhar. E terceiro, o valor da completude, né? É aquela família que é abençoada na medida em que a esposa, como árvore frutífera, na medida em que os filhos, como o rebenço da oliveira, abençoam o lar, abençoam a vida familiar. É quando cada engrenagem dessa, se vocês pararem para reparar, esse salmo eu apliquei como um todo para a família, mas ele descreve o papel de cada um, né? Ele começa falando sobre o homem, o papel do marido, do pai, depois ele fala sobre a esposa, daí fala dos filhos. Por quê? Porque a família só pode ser de fato plenamente abençoada quando todos cumprem o seu papel. Seja você como filho, você como pai, você como marido, como esposa, cumpra o seu papel. Se esforce no Senhor para colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o que é família, porque é assim de fato que nós podemos viver famílias abençoadas. Sei que alguns de vocês estão inseridos num contexto onde vocês não conseguem ainda ter o privilégio de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sei que essa palavra às vezes pode parecer distante para aquela pessoa que é o único crente na família, mas nunca duvide do poder que Deus tem de transformar, como a gente cantou aqui há pouco tempo. Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode salvar, e é por isso que devemos labutar, por isso que devemos trabalhar, por isso que devemos orar, para que a nossa família seja uma família cada vez mais abençoada aos olhos do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a vivermos essa mensagem em nossas vidas e em nossas famílias. Curve sua cabeça, mesmo assentado, vamos orar sobre isso. Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado porque no meio de tanta destruição familiar, de tanta desestrutura, Deus, nos lares, o Senhor nos traz o respaldo, a orientação, os conselhos divinos da sua palavra para as nossas casas, para as nossas famílias. Nós pedimos, Deus, para que tudo aquilo que nós já cantamos aqui nessa noite, aquilo que acabamos de estudar nessa passagem bíblica, pedimos, Deus, para que essas virtudes, elas possam ficar bem guardadas em nossos corações, e que sejamos ou pais, ou mães, ou filhos, ou netos, ou avós, qualquer função familiar que o Senhor, pela sua graça, nos concebeu, Deus, que possamos cumprir fielmente esse papel, biblicamente. Nos ajude, Deus, a sermos famílias cada vez mais bíblicas, famílias cada vez mais tementes ao Senhor, famílias cada vez mais esforçadas, Deus, em levar a sério o compromisso com a sua palavra. É a oração que nós fazemos a Ti nessa noite, meu Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, para que o inimigo nunca alcance qualquer tipo de vantagem sobre nós, meu Deus. É a oração que nós fazemos a Ti, meu Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.